Olá, mais uma vez, para mais um vídeo de discussão de questões de residência médica com questões de radiologia abdominal. Agora a gente vai discutir questões de pâncreas, né? E tem muita coisa para a gente debater aí em pâncreas. Conosco a gente tem a Riene, residência de cirurgia, e a gente tem a Natália, que é residente de clínica médica. Hoje vai ser um dia bastante de cirurgia, né, Riene? Eu acho que tem muita coisa da sua área aí para você contribuir. A gente vai começar com a questão da USP 2019, de um homem de 54 anos, internado na unidade de terapia intensiva devido a pancreatite aguda grave. Está com máscara de oxigênio saturando 92%, taquicárdico, 110 batimentos por minuto e função renal normal. Exames laboratoriais HB de 10,6, leucócitos 16.000, PCR 273. Tomografia atual de abdômen, né? Ele mostra essas duas imagens e ele pergunta, além do suporte terapia intensiva, qual a conduta neste momento? Eu vou discutir aqui as imagens e aí eu vou pedir a Riene e a Natália para depois comentarem sobre as opções. Então, a gente está vendo duas imagens de tomografia computadorizada. Ativar aqui minha setinha. Duas imagens de tomografia computadorizada com contraste. A gente vê aqui na topografia do pâncreas, a gente tem uma coleção hipodensa, ocupando o corpo do pâncreas, parte da cauda do pâncreas, com densificação dos planos adiposos peripancreáticos, a gente vê bastante aqui junto à cauda pancreática, com espessamento da face pararenal anterior, que está aqui nessa localização, espessamento do revestimento peritoneal aqui, e na imagem de baixo, um corte um pouquinho diferente, a gente vê basicamente os mesmos achados. A gente tem aqui a coleção, né? Nessa topografia ocupando o parênquima pancreático e o líquido livre aqui, o edema em torno do corpo e da cauda pancreática, né? Então, diante desse contexto que foi colocado, pancreatite aguda, a gente está se deparando com a pancreatite aguda necrotizante, né? A gente tem uma coleção na topografia do corpo pancreático. Então, tem necrose pancreática nessa região. E aí, um dos passos mais importantes que a gente tem que procurar são focos gasosos no interior dessa coleção, porque se encontrarmos focos gasosos, a gente está diante de uma pancreatite necrotizante infectada. É um achado de baixa sensibilidade, porém altíssima especificidade. Nesse caso específico, a gente não encontra focos gasosos aqui, é somente a coleção. Então, a gente tem uma pancreatite necrotizante. As opções são letra A, antibiótico terapia, letra B, drenagem da coleção, letra C, dieta enteral por sonda e letra D, necrosectomia. Gostaria de fazer um comentário, Riene? Pronto, como o senhor bem explicou, na imagem tem característico de necrose pancreática e a indicação cirúrgica de fazer necrosectomia ou um procedimento percutâneo para drenar a pressão e a indicação clássica de se fazer antibiótico na pancreatite é quando tem infecção do processo de necrose. E como bem o senhor falou, não tem gás na coleção. Então, não está diante de um paciente infectado. Apesar de, clinicamente, ele parecer ter um processo infeccioso. Está com queda de saturação, está com taquicardia, está com leucocitose e PCR bem alto. Apesar disso, o exame de imagem não nos guia, não nos fala a favor de um processo de infecção. E, então, não está indicado antibiótico nesse momento. Entre drenagem e entre necrosectomia, o ideal seria primeiro o procedimento percutâneo, para depois de 4 semanas, depois o processo de necrose já está bem estabelecido, para fazer procedimento cirúrgico. Só que o paciente não preenche critérios. Com relação ao tratamento clínico da pancreatite, a faixa ideal da gente começar a dieta seria entre o terceiro e o sétimo dia, de preferência via oral, para manter o trofismo do trato gastrointestinal e evitar a translocação bacteriana. Mas, se o paciente tiver critérios de gravidade, tiver ainda com marcadores inflamatórios bem elevados, a gente pode começar por via enteral, por uma sonda nasentérica. Caso o paciente não tolere, evolua com distensão e piora da dor abdominal, parte para a parenteral. Mas, a princípio, no momento para esse paciente da questão, é dieta para ele. Certo. Gostaria de fazer algum comentário, Natália?
Eu acho que Riene já comentou bem, né, essa parte de dieta, principalmente em paciente grave, vem sendo cada vez mais debatido no ambiente de UTI, e eu acho que o principal é isso, é manter o trofismo, principalmente para evitar também translocação bacteriana, porque apesar dele não estar infectado agora, não precisar de antibiótico terapia, quanto mais tempo a gente deixa ele em dieta zero, né, o paciente, maior vai ser esse risco de translocação bacteriana no trato gastrointestinal. Mas acho que é isso, Reni resumiu bem. Perfeito. Então, o gabarito da resposta está como dieta enteral por sonda, como tinha sido comentado, e maravilha, muito bem explicado todas as opções da questão. Próxima questão é da UF, que fala assim: em uma tomografia de abdômen, a presença de um cisto solitário no pâncreas, com septações finas e circundado por um rebordo de calcificação do tipo casca de ovo, sugere o diagnóstico de. Então, a gente tem algumas opções aqui, né, que eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essas opções. Então, uma opção seria o cistosarcoma. Eu acredito que a opção foi colocada aqui que seria um sarcoma derivado de uma neoplasia cística, né? Não sei se de um IPMN, enfim. Mas normalmente essas lesões elas não se apresentam com calcificações. Calcificação a gente tem que entender como um processo crônico, tem que dar tempo de haver a deposição de cálcio para formar isso daí. Então, normalmente patologias com um curso muito rápido, elas não se manifestam com calcificações. Letra B, neoplasia cística sérica. Então, a neoplasia cística sérica uma neoplasia pancreática bastante comum, né? Ela se apresenta com vários microcistos, pequenos cistos inferiores a 2 centímetros, agrupados. A gente não tem comunicação, normalmente, dessa neoplasia com o ducto pancreático principal, e uma das grandes marcas, uma das grandes características da neoplasia cística sérica é a calcificação central em forma de estrela. Então, aquela mesma cicatriz central que a gente vê na hiperplasia nodular focal, no fígado, a gente tem algo semelhante que lembra isso daí na neoplasia cística sérica, sendo que é uma cicatriz central calcificada, certo? Então, não seria esse aspecto de casca de ovo. Aqui a gente tem uma outra opção, que é a neoplasia cística mucinosa, que é uma boa pedida, uma boa possibilidade para se apresentar dessa forma. Neoplasia cística mucinosa, ela se apresenta normalmente no corpo, na cauda, compartilha da embriologia, tem um tecido, uma histologia ovariana, na embriologia a cauda pancreática tem uma grande relação com o parênquima ovariano, e por isso que normalmente as neoplasias císticas mucinosas se apresentam na cauda pancreática. Você tem poucos septos normalmente periféricos, incompletos, um conteúdo mais espesso, e pode haver, devido à cronicidade do processo, um conteúdo mais espesso, como mucina, você pode ter calcificação periférica. Seria uma boa possibilidade para esse caso. O adenocarcinoma ductal não se apresenta calcificado, seria uma apresentação extremamente rara, incomum. O adenocarcinoma ductal ele é uma neoplasia hipovascularizada, sólida, sem calcificações, normalmente sem necrose, né? E que um grande marco dele seria a obstrução do ducto pancreático principal, porque ele é uma neoplasia que surge no sistema ductal. Então, ele precocemente, mesmo ele muito pequeno, ele leva à dilatação do ducto pancreático principal. E por último, a gente tem um pseudocisto com a cápsula organizada, que seria também uma opção interessante para esse caso. O pseudocisto é a neoplasia cística mais comum do pâncreas. A gente tem que lembrar que é a organização de coleções pancreáticas ou peripancreáticas pós um evento de pancreatite, né? E comumente ele tem um conteúdo heterogêneo, um debris aí dentro, e com às vezes septações, e é bastante comum a gente encontrar nesses pseudocistos calcificações, e as calcificações muitas vezes são septais e na periferia da lesão. Então, é uma questão que dá uma margem para a discussão, né? Mas eu vejo duas alternativas para essa questão, tanto a neoplasia cística mucinosa quanto o pseudocisto, e no gabarito, aparentemente, a resposta correta era a neoplasia cística mucinosa, que é uma das duas
que a gente discutiu aqui. Riene e Natália, vocês gostariam de fazer alguma consideração? Alguns detalhes com relação à epidemiologia, que essas neoplasias císticas são mais frequentes em mulheres, e diferenciando a mucinosa para a serosa, no geral, a mucinosa tem um intermediário a alto risco de evoluir com neoplasia maligna, e já a serosa o risco é bem mais baixo. Natália? Não, professor, acho que é isso. Tá legal. Então, muito bem, Riene, exatamente. A neoplasia cística serosa, normalmente não se adota uma conduta cirúrgica para ela, né? Ela tem características benignas, o potencial maligno dela é praticamente inexistente, é muito baixo, né? Mas, às vezes, um paciente pode ser submetido a uma cirurgia por uma neoplasia cística serosa devido à repercussão que a neoplasia causa nesse paciente. Às vezes, o paciente tem em alguns casos, pode ter obstrução do ducto pancreático principal por compressão extrínseca ou do colédoco por compressão extrínseca. O paciente se torna sintomático por isso e se adota uma conduta cirúrgica. Mas, via de regra, não se tem conduta cirúrgica para neoplasia cística serosa. Já a mucinosa, não. Ela tem um potencial maligno, né? Você tem que, caso não opere, você tem que acompanhar muito de perto, porque você pode ter o aparecimento do cistoadenocarcinoma mucinoso nesses pacientes. Próxima questão é da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, 2019. Um paciente de 23 anos com história de microcálculos na vesícula biliar e 2 episódios de pancreatite biliar. Realizou CPRE com papilotomia e retirada dos cálculos. No pós-operatório imediato, evoluiu com importante dor no epigaste e vômitos. A amilase de 5 vezes o valor do normal, acima do valor normal. Foi realizado uma toma de abdômen 72 horas após a CPRE. A paciente ainda apresentava dor. O exame evidenciou pâncreas edemaciado e uma coleção líquida adjacente à cabeça pancreática. Em relação ao score de Baltazar, assinale a alternativa que indica o grau adequado. Então, aqui a gente tem as opções, basicamente as 5 opções do score de Baltazar. Então, seria uma questão meio que decoreba, né? Você teria que saber a classificação de Baltazar na cabeça. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente relembrar a classificação de Baltazar, né? Então, o A é uma classificação, eu gostaria de fazer alguns comentários, que é uma classificação que ela não é utilizada unanimemente pelos serviços de radiologia ou de cirurgia ao longo do país, né? Tem serviços que preferem utilizar e tem serviços que preferem a classificação de Atlanta, que é mais atual. A classificação de Baltazar veio aí da década de 80, e muitos serviços não adotaram, sendo a mais comumente utilizada, a meu ver, a classificação de Atlanta, que é de 2001, com algumas atualizações de 2017. Então, a gente tem, na classificação de Baltazar, a gente vai da letra A a E, né? E a gente tem a pontuação, que é um pouco confuso, porque a letra A corresponde a 0. Então, imagine que tem uma letra A, o 1 seria a letra B, o 2 o C, o 3 o D e o 4 a letra E. Então, o que seria o A? O pâncreas normal. Você tem evidência clínica, né? Ou laboratorial de pancreatite, mas na imagem você tem um pâncreas absolutamente normal. A segunda opção, a letra B, que seria correspondente a 1 ponto, a gente tem um pâncreas de tamanho aumentado, né, e sem outros sinais além disso. Letra C, a gente teria uma inflamação peripancreática, ou seja, a gente teria edema dos planos adiposos peripancreáticos. A letra D, que seriam 3 pontos, a gente tem coleção peripancreática, aqui uma coleção peripancreática no caso, e a letra E, que seria 4 pontos, a gente tem 2 ou mais coleções peripancreáticas. E aí você tem uma outra pontuação, um outro sistema de pontuação para a necrose, né? Então você tem aqui 0 pontos para nenhuma necrose abaixo de 30% do parênquima pancreático, 2 pontos, 4 pontos para 30% a 50% e 6 pontos para acima de 50%. E aí, juntando a somatória, você tem um máximo de 10 pontos para esses pacientes.
Existem diversas críticas nesse sistema aqui, certo? A primeira delas é vindo aqui para esse primeiro, essa primeira avaliação, que seria a avaliação da inflamação pancreática, a gente, às vezes, tem uma dificuldade em dizer quantas coleções a gente tem naquele paciente. Às vezes, a gente acha que tem duas, mas a gente pode interpretar como uma também, depende do radiologista. Você pode achar que existe uma comunicação entre aquelas coleções e interpretar como uma coleção. Isso já é um ponto de dificuldade. Em relação à necrose, é muito difícil você fazer uma diferenciação entre necrose, digamos, de 25% para 35% e de 45% para 60% do órgão. É muito subjetivo isso. Você varia, tem grandes saltos de mudança de classificação baseado numa coisa muito objetiva. Fora que essa classificação ela não contempla a avaliação de necrose peripancreática, que é uma coisa que a classificação de Atlanta leva em consideração, você ter a necrose dos planos adiposos peripancreáticos, né, que é uma coisa difícil de se avaliar, mas nem sequer consta em Baltazar. Então, a classificação, como eu comentei, que ela é pouco utilizada, mas ela persiste caindo muito em provas. Parece que alguns serviços gostam muito de utilizá-la. Então, a gente tem que, invariavelmente, a gente tem que decorar. Para a questão que a gente está avaliando, foi descrita uma coleção peripancreática, né, que seriam 3 pontos, e letra D. Vamos voltar aqui. A resposta do gabarito é letra D, como eu tinha comentado. Aqui, grau A seria nenhuma alteração no parênquima pancreático, né? Letra B seria se a gente só tivesse o pâncreas edemaciado, não tivesse a coleção, é isso? Letra C, a gente teria o edema peripancreático. Letra D, uma coleção. Letra E, 2 ou mais coleções. Tá bom? Quer fazer algum comentário, Reni? Com relação à história do paciente, é uma complicação relativamente comum depois de uma CPRE. O paciente evolui com pancreatite devido ao fato de geralmente ser feita uma papilotomia, que é para ajudar a retirada de cálculos. Com relação ao diagnóstico da pancreatite, a gente precisa preencher 2 dos 3 critérios. No caso, o paciente demonstrou que tem elevação de amilase acima de 3 vezes o limite superior normal e tem o quadro clínico típico, que é a dor em abdômen superior, dor em epigástrio associada a vômitos. Então, no geral, o exame de imagem, a tomografia, a gente pede após 72 horas, como foi feito na questão, para avaliar o grau de complicação pancreático e peripancreático, não tanto para o diagnóstico em si. Maravilha. Natália, quer fazer mais algum comentário? Eu acho que só lembrar essa questão das etiologias, né? Como o Reni disse, a litíase biliar é a mais comum, mas em segundo lugar a gente tem a pancreatite alcoólica, apesar de ser mais frequente a pancreatite crônica do que a aguda, mas fica ali como segunda causa mais comum. E as outras causas, né? Medicamentosa, hipertrigliceridemia, então são todas causas de pancreatite que devem ser avaliadas juntamente com o diagnóstico. Né? Eu acho que essa questão das 72 horas, né, que Reni também comentou, nesse paciente especificamente, né, um paciente que ainda apresentava dor, então que sempre a gente precisa realmente investigar as complicações. E eu acho que, no mais, é isso, vocês falaram muito bem já. Maravilha. Também não é tão incomum as pancreatites hereditárias. A gente tem visto cada vez mais. Pancreatite, o que eu sinto é que é um assunto pouco estudado, negligenciado um pouco, e é muito prevalente, mais do que a gente acha que é. E as pancreatites hereditárias têm aparecido cada vez mais. E lembrar que as pancreatites de causa não alcoólica ou biliar, elas têm uma certa demora no diagnóstico, que leva anos até paciente com sintomas, até você fazer o diagnóstico definitivo, justamente porque não é tão evidente. O paciente não bebe, o paciente não tem cálculo biliar, então meio que se exclui a possibilidade de pancreatite, né? Mas lembrar que existem outras etiologias, pancreatite autoimune, por aí vai. E acaba entrando no diagnóstico diferencial da dor epigástrica, né? Que é Exato. bem recorrente no pronto-socorro. Então, tendo a clínica, a gente precisa
colocar no leque de diagnósticos diferenciais. Perfeito, perfeito. O atraso diagnóstico da pancreatite crônica para o paciente que não bebe é de 5 anos. E para o paciente, aliás, para o que bebe são 5 anos. E para o que não bebe são 7 anos. Então, o paciente tem sintomas de pancreatite, relacionados à pancreatite e, justamente como você comentou, se relaciona com outra coisa, dispepsia, enfim. Né? Então, ok, vamos para a próxima. Mais uma vez, uma questão aí parecida com o que a gente tinha visto, né? Um homem de 73 anos de idade está internado por pancreatite aguda grave há 23 dias. Há 4 dias apresentou piora no estado geral e aumento da leucocitose, sem melhora com o uso de imipenem. Hoje foi realizada a nova tomografia do abdômen, que está abaixo. Qual a conduta para o caso? Vou discutir a imagem e aí a Riene pode falar um pouco sobre as alternativas. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, onde a gente deveria enxergar o parênquima pancreático, a gente tem uma grande coleção, uma coleção que está, inclusive, comprimindo e deslocando anteriormente a câmara gástrica, que está aqui. Você vê o edema da parede gástrica, aqui da parede posterior gástrica, está tudo deslocado. E a gente tem essa coleção que ela se confunde também com o parênquima pancreático. Você vê que tem várias áreas de não realce do parênquima pancreático, aqui no corpo, aqui na cauda tem vários lugares que não estão realçando, um resquício de parênquima pancreático realçando aqui nessa região, e a gente tem essa grande coleção na topografia do parênquima pancreático. Então, a gente está diante de uma pancreatite aguda necrotizante, né? A gente já tinha discutido isso, e aí qual o próximo passo que eu tinha comentado? Procurar focos gasosos para pensar em infecção. Então, nessa imagem não foram colocados focos gasosos, não, a gente não enxerga focos de baixa densidade no seu interior. Além disso, como um bônus aqui, ó, você vê cálculos na vesícula biliar. Então, você pode imaginar que talvez seja uma pancreatite aguda biliar, né? Então, a gente tem vários cálculos aqui no interior da vesícula biliar, que está nessa região. O restante do exame é aparentemente normal. A gente tem o baço aqui, o fígado, nessa região. Lembrar que a pancreatite é uma das grandes causas de trombose da veia esplênica, isso pode levar a infartos também do parênquima esplênico, tá? Mas que a gente não está vendo, pelo menos nessa imagem que foi colocada aqui. Então, as alternativas são drenagem transgástrica por endoscopia, letra B, necrosectomia por laparoscopia, letra C, necrosectomia videolaparoscópica, letra D, drenagem percutânea guiada por tomografia. Você quer fazer os comentários, Ine? Pronto, a questão aborda um paciente que já está há mais de 4 semanas com quadro de pancreatite, mesmo assim está com estado geral ruim e tem piora tanto clínica como laboratorial. Nesse caso, iniciar um antibiótico pensando no quadro de complicação de necrose já infectada, só que a questão fala que mesmo com o uso do antibiótico, o paciente não tem melhora clínica. Então, nesse caso, está indicado a drenagem da coleção, que está infectada. Lembrando que paciente que tem quadro de necrose, mas não tiver com infecção e nem o estado geral do paciente estiver bom, não tem indicação cirúrgica nem percutânea, porque pelo próprio procedimento em si vai aumentar a resposta inflamatória. Então, vai piorar o quadro do paciente. Nesse caso da questão, como ele tem critério clínico de infecção e já está com antibiótico, o indicado seria fazer uma drenagem percutânea guiada por tomografia. A via endoscópica, que é abordada aqui na letra A, é reservada para os quadros que têm a coleção, mas que essa coleção está encapsulada, e já a abordagem cirúrgica é reservada para quando o paciente já está mais estável, já tem critério clínico de melhora do processo inflamatório, porque uma vez abordado, ou por laparotomia ou por laparoscopia, se o paciente persiste no quadro de infecção ativa, se essa infecção não esfriou, como a gente fala no dia a dia, então tem risco de o paciente precisar ser abordado novamente para fazer uma nova necrosectomia. Então, primeiro passo seria drenar percutâneo. Se persistir com a coleção e o paciente estando estável, aí faz procedimento cirúrgico. Maravilha. Natália, quer comentar alguma coisa? Acho que aqui só comentar em relação à antibiótico terapia, né, que como a Riane disse, não tem mais indicação de antibiótico profilaxia, então no paciente que já tem piora clínica laboratorial,
A gente inicia o antibiótico cobrindo principalmente gram-negativos, que são como a maioria das infecções do trato gastrointestinal, né? O imipenem acaba sendo um antibiótico de escolha, geralmente se opta por carbapenêmicos, e em especial o imipenem pela maior biodisponibilidade pancreática. Então, ele já estava tratando a infecção, bem tratado, né, com antibiótico de escolha, e mesmo assim não melhorava. Então, realmente a tomografia foi muito bem indicada e mostrou um processo que o só antibiótico terapia não. Maravilha. Então, resposta, como a gente tinha comentado, drenagem percutânea guiada por tomografia computadorizada. Muito bem. Maravilha. Essa daqui é da Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. Fala aqui, em relação ao pseudocisto pâncreas, é correto afirmar que o método de imagem de escolha para o diagnóstico dessa condição é. Então, letra A, colangioressonância. Letra B, ultrassonografia. Letra C, colangiopancreatografia percutânea transhepática. E letra D, tomografia computadorizada. Então, assim, mais uma questão que ela é sujeita a questionamentos, né? Porque o gabarito ele fala de tomografia computadorizada, porém a ressonância magnética ela é um método fantástico para avaliar o pseudocisto, inclusive melhor do que a tomografia computadorizada. A colangio-ressonância magnética isoladamente é um método um pouco limitado. Normalmente existe uma confusão entre colangio-ressonância magnética e colangio-ressonância com ressonância magnética do abdômen superior. Mas, enfim, a ressonância magnética ele é um excelente método diagnóstico para a gente avaliar o pseudocisto, porque a gente vê o debris no seu interior, a gente vê as septações, a gente vê componente sólido no seu interior depositado, né? E também estabelece uma comunicação, muitas vezes, com o vício, com o ducto pancreático principal. Então, seria uma excelente alternativa a gente utilizar a colangio-ressonância magnética, né? Tomografia computadorizada é o que é mais utilizado, que é o mais acessível, todo pronto-socorro tem. Então, talvez foi colocada essa questão dessa forma por ser mais habitual se pedir tomografia computadorizada, mas de forma alguma é o método de escolha, é o método com maior performance diagnóstica. Não, o método com maior performance diagnóstica para se avaliar o pseudocisto pancreático é a ressonância magnética. Ultrassonografia seria um método reservado para rastreamento, é um método para a gente procurar pseudocistos, mas não para caracterizá-los na sua completude, em todo ele, porque normalmente esses pacientes têm uma certa dificuldade de fazer ultrassom, tem muito edema na região, muito processo inflamatório, e às vezes a gente não consegue avaliar completamente o que está em volta do parênquima pancreático, né? E a colangiopancreatografia percutânea transhepática não seria um método indicado nessa situação. Então, gabarito, resposta D, mas a letra A seria uma excelente resposta e seria uma questão sujeita a questionamentos aqui. Riene, quer fazer algum comentário sobre essa questão? Professor, só uma pergunta. Então, nesse caso, pensando no diagnóstico de pseudocisto, a forma da gente pedir o exame seria ressonância magnética de abdômen superior. Mais a colangio-ressonância, Riene, porque Então, a é de colangio-ressonância qualquer forma, né? é o quê? Então, de qualquer forma, a gente bota mais colangio, não é isso? O ideal seria pedir ressonância magnética de abdômen superior mais a colangio-ressonância. Por quê? Porque a colangio-ressonância ela vai permitir você avaliar o sistema ductal. E toda a propedêutica radiológica de qualquer lesão cística pancreática, seja neoplasia cística mucinosa, serosa ou pseudocisto, você precisa determinar se existe uma comunicação com o ducto pancreático principal ou não. Então, pensou em cisto pancreático, pensou em ressonância magnética do abdômen superior para a gente avaliar realce, a gente avaliar tamanho, avaliar componente sólido e a colangio-ressonância para avaliar relação com o sistema ductal. Então, são essas duas coisas que têm que ser pedidas. Tá? Essa questão, enfim, eu acho que
formulada de uma maneira precipitada que dá muita margem para questionamento. Natália, quer comentar alguma coisa, Natália? Professor, então, se ele tivesse colocado o método de imagem padrão ouro, seria a coluna de ressonância. Exato, Assim, a exatamente. resposta. Mas como foi de escolha, e de escolha fica meio nebuloso. Ah, é o mais disponível, é o mais, né? Exato, E aí, por isso que a exatamente. gente... Agora, se fosse o exame de método de imagem com melhor custo-benefício, alguma coisa assim, nesse sentido mais prático, a gente iria mais para a tomografia, né? Acho que é mais questão de formulação da questão. Né? Exatamente. O termo utilizado dá muita margem para questionamento, né? Porque é muito amplo. Colocou de escolha, é escolha porque é padrão ouro, melhor performance, ou é de escolha porque está mais disponível, como você comentou, né? Então é muito amplo o que você pode questionar aí, né? Então dá muita margem para discussão nessa questão. Mas eu acho que essa mensagem é bem importante para a vida prática mesmo. Pensou em neoplasia cística pancreática, tem que pensar em ressonância magnética. É um método padrão ouro mesmo para a gente avaliar conteúdo, septação, debris, se tem relação ou não tem conducto pancreático principal, porque aí a gente começa a pensar em outras possibilidades. IPMN, neoplasia cística serosa, por aí vai. Você pode ter um paciente que tem uma neoplasia cística serosa, mucinosa, e fazer pancreatite, e você está na dúvida se aquilo é um pseudocisto ou se é uma outra etiologia para neoplasia cística. Tá? Então, próxima questão de anatomia, bem bacana, questão da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, de um homem de 73 anos com icterícia e perda de peso há um mês. Realizou uma tomografia de abdômen com contraste, né? Aqui tem uma primeira imagem com a TC de abdômen, mostrando aqui uma imagem do abdômen todo, e letra B é um zoom dessa região aqui, que evidenciou um tumor na cabeça do pâncreas. Na imagem abaixo, os números 1, 2, 3, respectivamente, se referem a que vasos relacionados ao tumor. Então, é uma questão bacana, mas que provavelmente não é um caso real, porque normalmente os tumores de cabeça pancreática, eles levam à obstrução do ducto pancreático principal, que a gente consegue observar nessa imagem que ele está com calibre normal. Né? Então, provavelmente, isso daqui é um exame de um paciente normal, que não tem tumor de cabeça de pâncreas. Mas é uma questão que explora muito a anatomia, né? Então, ele pergunta o que é a letra A, o número 1, o que é o número 2 e o número 3. Então, as opções são artéria esplênica, veia mesentérica inferior e veia cava. Então, a gente tem aqui, onde estaria a veia cava? A veia cava, ela está aqui, nessa região, ela não está nem com nenhum número, tá? Então, qualquer alternativa com a veia cava você pode excluir. Artéria esplênica, ela sai do tronco celíaco, que também não está aqui, ele está no nível mais superior, tá? E veia mesentérica inferior, ela está mais ou menos nessa região aqui, ela talvez seja ela aqui, ela também não recebeu nenhum número, não é o caso de ser a veia mesentérica inferior. A aorta facilmente você consegue identificar que ela está aqui, não está com nenhum número, então você pode excluir qualquer alternativa com a aorta, né? Letra C, veia mesentérica superior, artéria mesentérica superior e veia renal. E essa é a alternativa correta. A gente tem aqui a veia mesentérica superior, que ela está aqui, a artéria com calibre menor está aqui, uma do lado da outra, a artéria tem um calibre menor, e a veia renal aqui passando na frente da aorta e desembocando na veia cava inferior. Então essa seria a alternativa correta. Outra possibilidade aqui que poderia gerar uma certa confusão é artéria mesentérica superior, artéria mesentérica, eu acho que seria veia mesentérica superior em algum momento aqui, e a veia esplênica, né? Então, se você não prestar atenção, não tomar cuidado, você pode até confundir a veia mesentérica, a veia renal esquerda com a veia esplênica. Mas lembrar que a veia esplênica, ela se junta com a veia mesentérica superior para formar o tronco portal. Então, ela tem que estar mais próxima aqui dos vasos mesentéricos e não aqui posteriormente, tá? Aqui é a veia renal esquerda. Por fim, veia cava,
né, artéria gastroduodenal e veia mesentérica superior. Não tem nada a ver aqui. A artéria gastroduodenal não está nem na imagem aqui, talvez seja ela aqui, mas enfim, não dá para ver. Então, resposta à veia mesentérica superior, a artéria mesentérica superior, lembrar que a artéria tem um calibre menor do que a veia, e a veia renal esquerda nessa região. Bom, algum comentário, Riene, sobre essa questão? Sempre que tem um paciente com neoplasia de pâncreas, no geral, a maioria dos preceptores pedem para discutir a imagem com os preceptores da radiologia para avaliar critérios de ressecabilidade, principalmente em relação a comprometimento vascular. Acho que por isso que a questão frisou bem que era anel de pâncreas e analisando os principais vasos, que é a veia e a artéria mesentérica superior. Então, tem critério ressecável, tem critérios de tumores borderline, critérios de ressecabilidade se o acometimento, se não tiver margem de ressecção entre a neoplasia e o acometimento vascular. Lembrando que, com relação à neoplasia de pâncreas, 75% a 80% dos tumores acometem a cabeça, 20% a 25% o corpo e caldo pancreático. Com relação à clínica desses tumores de cabeça de pâncreas, como o professor já falou, que fica bem perto da via biliar, então, com o crescimento do tumor, vai fazer uma compressão extrínseca da via biliar e causar quadros de síndrome colestática, associado a todos os sintomas da síndrome, que é icterícia, colúria, aculia, prurido cutâneo. Além da dor abdominal, pode ter também a perda de peso. Então, em relação ao exame de imagem, é mais da parte cirúrgica, para avaliar a ressecabilidade ou não. Natália, quer fazer algum comentário? Não, professor, acho que é isso. Acho que vocês já explicaram muito bem. Tá bom. Maravilha, Renis. Esse mapeamento vascular é fundamental, né, para a programação cirúrgica, como você vê na sua residência. Isso é algo que é muito discutido para se planejar, e a gente procura ativamente variações anatômicas que vão influenciar o procedimento cirúrgico, né, reposicionamento de algumas artérias importantes, a artéria hepática direita, saber se ela está saindo da artéria mesentérica superior, a desembocadura da veia mesentérica inferior, onde que ela está acontecendo. Então, são diversos parâmetros vasculares que o radiologista procura para orientar o cirurgião na hora da cirurgia e liberar, entre aspas, a cirurgia ou contraindicar um procedimento que enfim, não teria sucesso. Durante o intraoperatório, o cirurgião se depararia com um problema ali para resolver, né? Então, essas relações anatômicas vasculares são fundamentais. Em relação a um comentário breve sobre ressecabilidade ou não ressecabilidade de lesões que estão infiltrando os vasos, né? Então, via de regra, a gente procura uma relação das neoplasias com... a gente faz uma estimativa em relação ao grau de envolvimento circunferencial desses vasos, né? Então, a gente determina se tem uma relação com 25% da circunferência, metade da circunferência, ou envolvimento completo do vaso, né? Se tem alguma alteração da morfologia do vaso, se o vaso está tracionado com um sinal da gota, né? Que seria como se fosse uma indentação na parede do vaso, se tem tumor dentro do vaso, se tem obliteração no vaso, e, no final das contas, o radiologista oferece essas informações, e a decisão cirúrgica vai variar muito conforme a experiência do cirurgião, os recursos que ele tem disponível no serviço dele, se ele tem a possibilidade de fazer PET, se ele tem possibilidade de fazer bypass, e por aí vai. Então, os critérios radiológicos de ressecabilidade ou irressecabilidade, eles não são absolutamente determinantes se a gente for analisar em serviços diferentes, né? A gente faz a descrição e a decisão de ressecabilidade ou irressecabilidade, ele, no final das contas, fica para o cirurgião e para a realidade que ele tá atuando, né? Então, vamos para a próxima questão. Mais uma vez aí, uma pancreatite. Vamos lá. Então, a questão do IANSP 2017, um homem de 57 anos com diagnóstico de pancreatite aguda idiopática há 12 semanas.
Desde o diagnóstico, ele apresenta anorexia, intolerância à ingestão de qualquer dieta, uma sonda pós-pilórica é passada para nutri-lo. Está hemodinamicamente normal e não tem leucocitose. Uma tomografia é obtida e mostrada a seguir. O melhor tratamento para essa situação associada a baixa mortalidade é. Então, vou discutir a imagem mais uma vez e pedir para a Riene comentar. Então, onde deveríamos enxergar o corpo e cauda pancreáticos, a gente tem uma coleção, né, uma coleção que está ocupando, substituindo o parênquima pancreático, ocupando a retrocavidade dos epíplonos, deslocando anteriormente a câmara gástrica. A gente tem uma reação inflamatória da parede gástrica aqui na grande curvatura também, edema dos planos adiposos no abdômen superior. Às vezes esses edemas, eles podem ter um aspecto meio nodular, não confundir isso com neoplasia. Isso é uma reação chamada saponificação da gordura omental. Às vezes você pode ter um aspecto mais nodulariforme desse edema do aumento. Tá? Então, a gente está diante de uma pancreatite necrotizante. E aí, o próximo passo, mais uma vez, é procurar focos gasosos. Nessa imagem, a gente não tem nenhum foco gasoso aqui, né? Então, a gente não está diante de uma pancreatite infectada. As possibilidades, as hipóteses diagnósticas são, as condutas são drenagem percutânea, letra B, cistogastroanastomose endoscópica, letra C, debridamento retroperitoneal videoassistido. E letra D, cistojejunostomia Y de Roux. Riene, seus comentários. Pronto, a indicação de abordagem, nesses casos, é se tiver crescimento progressivo, se tiver causando alguma manifestação clínica, ou se o paciente complicar com quadro infeccioso ou quadro hemorrágico. Nesse caso do paciente, tem manifestação clínica de compressão do estômago, tanto que o paciente está com intolerância à ingestão de qualquer dieta, então presume-se que até dieta líquida e com anorexia. Nesses casos, o procedimento de escolha é endoscópico. Pode ser feito uma comunicação tanto da coleção como com o estômago, ou com duodeno, se tiver alguma víscera oca próximo, e seria o de escolha para ele, como a parede está bem comunicada com o estômago. Se por acaso não tiver comunicação com víscera oca, a gente leva um segmento de alça, do jejum, por exemplo, e faz anastomose em Y. Então, como no caso da questão, o paciente tem a comunicação e tem sintoma clínico, escolha procedimento endoscópico. Como está bem comprimindo a parede gástrica, a gente pode colocar um stent comunicando a coleção com o estômago. Maravilha. Natália, quer fazer algum comentário? Professor, acho que a gente já comentou bem da parte clínica da pancreatite, né? Só lembrar novamente da indicação do exame de imagem, né? O paciente que não melhora, que persiste sintomático, apesar do tratamento, já vem há 12 semanas nisso, então a gente sempre tem que pensar numa complicação. E nesse caso, como o Riene disse, a própria sintomatologia do paciente já indica a abordagem, né? Com o procedimento. Perfeito. Tem mais um achado aqui que eu achei interessante, eu gostaria de comentar. Nesse paciente, a gente tem uma trombose da via porta, que é uma das complicações da pancreatite. Ó. Você vê que a via porta está ocluída aqui. E também tem uma dilatação das vias biliares. Isso pode ser por transformação cavernomatosa da porta devido à trombose. Você tem a chamada biliopatia portal, que você tem a transformação cavernomatosa, e essa transformação cavernomatosa leva à compressão da via biliar e dilatação das vias biliares. Então, uma complicação interessante aqui nesse caso também. Tá? Então, como o Riene comentou, né, a possibilidade de drenagem por via endoscópica para uma víscera oca, que um amplo contato com a câmara gástrica seria uma via de acesso relativamente fácil, né? O endoscopista, ele entra, ele vai ver esse abaulamento na parede posterior e aí colocaria o stent aqui para fazer essa drenagem. Maravilha. Pessoal, é só para lembrar que essa drenagem percutânea não seria de escolha, porque o paciente pode evoluir com fístula, comunicação da coleção com a pele e ficar drenando depois. Por isso que é melhor ser para uma víscera oca. Perfeito, Riene, muito bom. Aqui uma questão de 2018,
na avaliação tomográfica da pancreatite aguda, qual o significado da classificação Baltazar C? Então, mais uma vez, né, a classificação de Baltazar, ela sendo utilizada, como eu tinha comentado, não é uma classificação unânime, muitos serviços preferem utilizar a classificação de Atlanta, mas cai bastante em provas de residência, né? Então, pâncreas normal seria um Baltazar A, né? Alterações pancreáticas relacionadas à inflamação pancreática. Aqui seria a C, né? Bem, se a gente tivesse só o aumento do pâncreas, seria a B, né? Aumento focal difuso do pâncreas seria a B, uma coleção seria D. Então, alterações, eu acredito que a alternativa aqui seja peripancreáticas, né? Alterações peripancreáticas relacionadas à inflamação pancreática. Seria o Baltazar C. Então, resposta correta, letra B, tá? Então, alterações peripancreáticas relacionadas à inflamação pancreática. Aqui seria Baltazar B, que seria um aumento da glândula, uma coleção Baltazar D e duas ou mais coleções Baltazar E. E aí, para finalizar, uma questão, só para fazer um arremate aí sobre a questão das pancreatites, caso você se depare com uma questão que mostre a coleção com gás no seu interior, a gente está diante de uma pancreatite aguda necrotizante infectada, certo? Então, lembrar disso daí. Eu gostaria de deixar também uma recomendação. Existem alguns vídeos no meu canal do YouTube falando de pancreatites. A gente se aprofunda mais na avaliação da pancreatite por tomografia computadorizada e vocês podem buscar no YouTube Adriano Ligori, vai ter lá uma lista de vídeos falando sobre pancreatite. Bom, obrigado a todos por assistirem hoje a esse vídeo. Riene e Natália gostariam de fazer algumas considerações finais? Riene? As questões abordaram muito a parte do processo inflamatório, paciente com quadro de pancreatite, lembrando que causam sintomas bastante significativos, é um quadro álgico muito intenso, o paciente chega com muita dor abdominal no pronto-socorro, e que, se não tratado e conduzido corretamente, tem uma morbidade grande. Pode evoluir com CIS, com sepse, tem pacientes que têm critérios de UTI, que complicam, então, sempre prestar atenção e conduzir da melhor forma possível. E essa condução sempre é conjunto, cirurgia com clínico. Se o paciente não tiver nenhum critério de gravidade, punção percutânea ou de necrosectomia, o acompanhamento sempre é conjunto com a clínica médica. Isso, acho que como o Riene falou, né, um assunto bem prevalente na prova de cirurgia e para a gente da clínica acaba sendo mais importante na prática, né, nos plantões de porta, de emergência, e eu acho que a mensagem para os clínicos é sempre colocar a pancreatite aguda no diagnóstico diferencial de qualquer dor abdominal, especialmente de epigastro, né, alguns você vai colocar como sua primeira hipótese, mas sempre estando ali pensando nesse diagnóstico diferencial, e solução amilase, lipase, até para um rastreio inicial. E chamando a cirurgia sempre que necessário. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Riene, por ter colaborado hoje. Hoje foi um dia muito da cirurgia, né, Riene? E obrigado também, Natália, por ter feito aí suas considerações da clínica sempre tão importantes. Bom, obrigado a todos e a gente se encontra no próximo vídeo.